Olá pessoal, vamos iniciar agora essa última parte, né, de demanda, né, e a gente vai olhar agora para o equilíbrio de mercado, né. Esse é um conceito da microeconomia, né, é um conceito mais abstrato, mas é importante a gente saber do conceito, né, e durante o curso você vai escolher se você acha que esse conceito é razoável ou não. Bom, eu vou mostrar logo graficamente o que é o equilíbrio de mercado, né? Vamos supor que a gente tem o preço do nosso produto, aqui a gente tem a quantidade do nosso produto e a gente tem as curvas de oferta, a gente tem as curvas de oferta, né, que é essa curva aqui, e a gente tem a curva de demanda, né? A curva de demanda é negativamente inclinada por conta da lei geral da demanda, né? Aumentos de preço reduzem a quantidade demandada e, por outro lado, a gente tem a curva de oferta, que também obedece à sua própria lei, né? A lei geral da oferta. Aumentos de preço aumentam a quantidade ofertada. Quando a gente cruza a reta de oferta e a reta de demanda, a gente tem aqui o equilíbrio de mercado, né? O que tem de importante nesse equilíbrio de mercado, né? Existe um preço único, né? Esse preço P0 que equilibra as quantidades ofertada e demandada, né? Então existe um preço único que vai dar para a gente um único preço de equilíbrio, né? Essa é a ideia aqui do equilíbrio de mercado, né? Então vai ter um único preço que iguala as quantidades ofertadas e demandadas de um determinado bem. Tudo bem essa ideia? Só que, vamos supor o seguinte, vamos supor que o preço linha aqui, é um preço que está acima do preço de equilíbrio de mercado. Se o preço está acima do preço de equilíbrio, né, a gente está indo para esse preço linha aqui, o que acontece é que quando o preço aumenta, lembra lá, né, da lei geral da oferta, aumenta a quantidade ofertada. Só que ao mesmo tempo que está aumentando a quantidade ofertada, pela lei geral da demanda, diminui a quantidade demandada. Então a oferta vai ser no QS aqui, né? Então a esse preço, quando a gente bate o preço P' na curva de oferta, o que a gente tem? A gente tem a quantidade QS. O que é a quantidade QS? É a quantidade QS linha, né? É a quantidade quando a gente está no preço linha. Só que quando a gente pega esse preço linha e bate esse preço aqui na nossa curva de demanda, a gente tem a quantidade demandada QD linha. O que é essa quantidade demandada QD linha? É a quantidade demandada dado o preço P'. Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a esse preço P', a gente tem muito mais oferta do que demanda de mercado. Então, a gente tem um excesso de oferta ou escassez de demanda nesse ponto. Por outro lado, vamos supor que o preço agora está abaixo do preço de equilíbrio de mercado, esse P'2 aqui. Bom, nesse P'2, né, o preço está abaixo do preço de equilíbrio de mercado. Então, quando a gente pega esse preço P' e bate ele aqui, ó, na curva de oferta, a gente tem essa quantidade ofertada QS duas linhas, né? Então, preço duas linhas e o QS duas linhas. Como a gente sabe da lei geral da oferta, que quando o preço cai, a quantidade ofertada cai. Então, a gente saiu daqui e veio para cá, dentro aqui da nossa curva de oferta. Por outro lado, a gente sabe que quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta. Então, se a gente bater esse preço, né, esse P, duas linhas aqui na nossa curva de demanda, nesse ponto aqui, a gente tem o QD duas linhas, né? Ou seja, a gente sabe pela lei geral da demanda que quando o preço cai, o preço caiu de P0
para P duas linhas, a quantidade demandada aumentou pela lei geral da demanda. A gente foi para esse ponto aqui, né? Então, quando o preço foi diminuindo, endogenamente aqui, pela lei geral da demanda, a quantidade demandada foi aumentando. E a gente chega nesse QD aqui. O que a gente tem nesse ponto? Nesse ponto, a gente tem um desequilíbrio de mercado, né? A gente tem um excesso de demanda ou escassez de oferta. Então, só tem um preço que vai fazer com que a oferta e a demanda sejam iguais. Que preço é esse? É o preço de equilíbrio, é o preço P0. E esse preço aqui, e essa quantidade também é a quantidade de equilíbrio. A quantidade Q0 é a quantidade de equilíbrio. Então, aqui o preço de equilíbrio e aqui a quantidade de equilíbrio. Quantidade de equilíbrio, preço de equilíbrio. Se o preço estiver fora desse preço de equilíbrio, a gente vai ter ou excesso de oferta, né, ou escassez de demanda, ou a gente vai ter excesso de demanda ou escassez de oferta. A gente pode olhar isso, né, numa tabela, né? A gente tem aqui o preço 6. No preço 6, a quantidade demandada é 6.000 unidades e a quantidade ofertada são 6.000 unidades. Aqui a gente tem equilíbrio entre oferta e demanda. A gente tem um único preço, que é o preço 6. Vejam só, o preço 6 é um único preço que iguala as quantidades ofertadas e demandadas. Elas são iguais quando o preço é 6. Então, essa é uma característica importante do preço de equilíbrio. A quantidade ofertada e demandada são iguais. De novo, no preço de equilíbrio, né, no nosso exemplo aqui, o preço 6, no preço de equilíbrio, as quantidades demandadas e ofertadas são iguais. Se o preço de equilíbrio tiver abaixo do preço de equilíbrio, por exemplo, no preço 3 aqui, a gente tem mais demanda, pela lei geral da demanda, quando o preço cai, a demanda aumenta. Então, de fato, isso aconteceu aqui. Quando o preço caiu, a quantidade demandada aumentou, saiu de 6.000 unidades para 9.000 unidades, só que a quantidade ofertada diminuiu. Também pela lei geral da oferta, a gente já sabia disso. Redução de preço reduz a quantidade ofertada. Então, o que a gente tem aqui? Excesso de demanda, excesso de procura ou escassez de oferta. Se o preço continuar caindo, a gente for para um preço 1 aqui, a quantidade demandada aumenta ainda mais, a gente já sabia disso pela lei geral da demanda, só que a quantidade ofertada cai ainda mais. A gente também já sabia disso pela lei geral da oferta. Então, excesso de demanda ou excesso de procura ou escassez de oferta. Por outro lado, se o preço aumenta acima do preço de equilíbrio, né? Se a gente aumenta o preço aqui de 6 para 8, a quantidade demandada cai, a gente já sabia disso, né? Aumenta o preço, cai a demanda, só que aumenta a quantidade ofertada. A quantidade ofertada sai de 6.000 unidades para 8.000 unidades, enquanto a quantidade demandada sai de 6.000 para 4.000. Então, nesse caso, a gente tem um excesso de procura, excesso de demanda, né? Na verdade, a gente tem um excesso de procura, não, um excesso de oferta, coloquei errado aqui. Excesso de oferta ou escassez de procura. E aqui a gente também vai ter um excesso de oferta, coloquei errado, me desculpem. Oferta. Ou escassez de procura. Então, se o preço continuar aumentando, a demanda continua a cair e a oferta continua a aumentar. Só que a gente tem um descasamento, né? Nesse caso aqui, a gente estaria aqui embaixo, nesse gráfico. Então, vamos olhar um pouco para o deslocamento de equilíbrio, né? Vamos supor que a gente está olhando aqui um bem complementar, né? Vamos supor que a gente está olhando para o preço do bem complementar. Vamos supor também que o preço do bem complementar diminui, né? Então, diminui o preço do carro. O que acontece com
com a gasolina, né? Agora que a gente está olhando oferta e demanda, aumenta a demanda, né? Por gasolina e também aumenta o preço. Porque agora a gente está olhando a situação de equilíbrio. A gente agora saiu do equilíbrio A para o equilíbrio B. Agora não tem mais aquela condição ceteris paribus, né, do preço constante. Então, se aumenta a demanda, isso é importante, né? Se aumenta a demanda aqui de um bem, o aumento da demanda pressiona os preços vão aumentando. E a gente vai subindo aqui em cima da reta de oferta. Claro que a oferta também aumenta, mas a oferta aumenta aqui numa proporção menor do que a demanda, por isso que a gente tem aumentos de preço. Outro exemplo, vamos supor que aumentou a tecnologia, né? Aumentou a tecnologia, né? O que acontece? A oferta de um determinado bem aumenta. Se aumenta a tecnologia, você consegue produzir mais. O aumento da tecnologia faz com que os preços caiam e a quantidade demandada aumente. Mesmo os preços caindo, para os ofertantes aqui, ainda é interessante, porque o aumento da tecnologia fez eles produzirem mais, então eles estão tendo, pode estar tendo, ou certamente está tendo até mais lucro aqui, né? Claro que isso depende das elasticidades, né, dessas curvas de oferta e demanda, mas elasticidade é o tópico, o próximo tópico que a gente vai ver no curso. Aí vai ficar mais claro essa ideia aqui do porquê que mesmo que está aumentando a tecnologia e o preço caindo, o aumento da quantidade aqui mais que compensa a queda do preço. Então o lucro está aumentando, pode estar aumentando. Aqui não está claro, né? Não dá para ver muito, porque as retas aqui elas estão tem a mesma elasticidade, né, digamos assim. Vai ficar mais claro. Você pode ter outra situação, né? Você pode aumentar a oferta, né? Aumenta a oferta de tecnologia, aumenta a oferta de algum bem, porque a tecnologia aumentou, e ao mesmo tempo aumentou a renda, né? Então, a gente vai ter uma quantidade ainda maior sem muito deslocamento de preço. A gente pode ter deslocamento das duas retas, né? Então, muda. A gente tinha uma posição de equilíbrio aqui A e vai para uma posição de equilíbrio B, né? Então, quando a gente junta as duas curvas, a gente pode ter esse deslocamento. Então, para esse tópico é isso. Muito obrigado por assistir a aula até aqui. Até a próxima.